Fala galera do canal, hoje estamos aqui para trazer um resumo do Bavi do domingo, né? Bahia que quebra um tabu de 2-0 aí, né? Um tabu de nunca venceu um Barradão, estádio do Vitória, pelo brasileiro. Bahia, né? Aí estamos vendo aí os últimos confrontos, né? 5 triunfos Bahia, só apenas uma vitória por Sport Clube Vitória, né? Bahia que vem amassando nesses últimos confrontos, né? De 2025 para cá. Bahia vem muito amassando o Vitória, né? Os dois times duelaram, né? Pela 24ª rodada. E o Bahia que foi em campo, né? Foi a campo com Ronaldo, David Duarte, Mingo, Roman Gomes e Juba. Eu pensei que ele ia colocar o Marcos Victor como lateral direito, né? Ainda teve a opção de Zé Guilherme como lateral esquerdo, né? Opção para Juba, né? Substituir Juba, em vez de Juba, ele colocar o Zé Guilherme, já que o último jogo o Juba não foi tão bem. No meio de campo, é o meio de campo que provavelmente o torcedor do Bahia já se acostumou a ver jogando, né? Jean Lucas, Nestor e Nicolas Acevedo, que foi praticamente o nome da partida, né? Defensivamente foi o nome da partida, com desarmes. Eric também jogando muito, o Eric jogando, né? Eric, Nestor e Nicolas Acevedo. E no ataque, Kike Oliveira que volta depois da polêmica dele com a torcida do Bahia, né? Ele que dizem que pediu para sair do time, que queria ir para o Nacional do Uruguai, né? Uma polêmica e tanto. Ele volta a ser titular e volta a jogar e volta sendo titular. Já com a ausência de Ademir e de Cauê Fouquet. Ademir que estava lesionado de Cauê, que foi para a seleção brasileira sub-17. Pulga e Aledio Vélez, né? Centroavante gringo argentino que chegou recentemente ao Bahia, né? Então foi uma partida muito boa, se olharmos, né? O Vitória que foi a campo com Lucas Arcanjo, Kaká, Luan Cândido, Brits, Ramon, né? O meio de campo que podia colocar, né, o Emmanuel Martinez, né? Que surgiu, né, como uma opção, poderia ir. A torcida do Vitória não sabia se ele ia ou não pro jogo, ia ser relacionado. E se fosse relacionado ia como titular, ninguém sabia, né? Tava um grande mistério sobre a situação do Emmanuel Martinez, né? O grande jogador, né? Um dos destaques, chegando no Fortaleza pro Vitória. E acabou que ele foi relacionado, mas não jogou como titular. Só entrou no segundo tempo. Aí, o meio de campo, né? Com o Wallace, Mateuzinho e Zé Vitor. E o ataque, né? O ataque do Vitória é com Eric, René e Tárzia, né? Esse foi o time do Vitória e o time anterior, o time do Bahia, né? O jogo começou com quase um gol contra de Juba, né? Quase, 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 quase mesmo. Numa bola que ele tentou tirar, ele quase faz um gol contra, né? O Vitória deu uma pressionada assim no começo do jogo, mas aí o Bahia, nos minutos seguintes, foi que dominou o jogo, né? Bahia vencendo muitas bolas no meio de campo, né? Chegando com muita facilidade na área do Vitória, né? Um de destaque do primeiro tempo, que foi o Eric, que fez uma baita de partida. David Duarte, o zagueiro, também deu uma ótima partida, David Duarte. O Eric que tava desarmando muito bem, tava chegando muito na área. Teve até um lance, né? Um gol perdido. Uns dos gols perdidos do Bahia, né? Que ele dá uma cabeçada, mas vai pra fora. Uma cabeçada que ele e Lucas Arcanjo sozinho, ele podia assim fazer o gol, mas ele manda pra fora a cabeçada. O Juba chega na área, chuta. O Arcanjo faz uma defesa. Né? O Eric Boa também chega, chuta, mas a bola vai pra fora. O Eric vai empenhando, né? Alguns lances. O Bahia que teve provavelmente um único erro assim, grotesco, né? Que foi deixar ninguém como último homem. Provavelmente só o Juba, né? Quando batia um escanteio. O Juba que ficava como último homem. E aí o Vitória é um time com muita transição, né? Time muito veloz no contra-ataque. E aí quase que deu muito pro Bahia por causa do René. Uma jogada do Vitória, né? O René provavelmente sozinho, o jogo chegava atrás, o René acaba se atrapalhando. E aí nessa atrapalhada ele perde toda a velocidade e o Juba chega e afasta a bola.
né? E aí o Vitória, depois desse lance aí, né? O Vitória tentando dessas jogadas de contra-ataque, mas não estava conseguindo muito bem, né? Efetizar essas jogadas. Mas aí chegou o segundo tempo acabou como o primeiro, né? O Bahia chegando, tentando, Vitória aí nos contra-ataque tentando também. E aí vem uma cabeçada de Pochettino entra, vem uma cabeçada e bate na trave. No minuto 22, cabeçada de Pochettino. Mas aí, o segundo tempo do Vitória foi horroroso, porque o Vitória tentava no Bumba Meu Boi as jogadas do Vitória, né? Era lançamento doido na área, não conseguia fazer uma bela jogada trabalhada de pé em pé, não conseguiu o Vitória. Era lançamento na área, era bola para René, para tentar fazer alguma coisa. E aí o Bahia tentando, né? O Bahia conseguia desarmar, chegava assim, definiu na área do Vitória. Só que aí no lance, um desarme de Nicolás Acevedo toca pra Puga e aí é gol. Alejo Vélez, no seu primeiro clássico, ele faz o atacante argentino fuzila a defesa do Vitória, fuzila Lucas Arcano, fuzila o Vitória. Cabeçada magnífica e um lançamento, né? Pornográfico o lançamento do Eric Puga para o Alejo Vélez. 1-0 Bahia em pleno Barradão, lotado. Bahia que tomou mais controle ainda do jogo, o Bahia chegava, né? Teve chance, né? E aí teve muitas chances, muitas mesmo, né? Teve chance com o Kiki, que ele tenta, ele podia tocar para o Jean sozinho, que só iria empurrar a bola para o fundo da rede, mas aí ele tenta jogar individual, chuta fraco e a defesa do Vitória consegue tirar a bola do Kaká, né? Depois o Bahia chega com o Michel Araújo chega, dá uma canetinha no Luan Cândido, chuta, só que aí o Lucas da Cândido faz uma bela defesa, né? Ela tava abafando aí o chute do Michel. O Bahia também chega com quem mais? Com o Jean Lucas, né? Que ele faz uma boa jogada, chuta, mas a bola vai na trave, né? Um belo chute do Jean, mas a bola infelizmente vai na trave. Podia ser o seu primeiro gol, né? No Bavi, já que ele vinha com gols, empelhando gols, muitos gols em Bavi nesse ano de 2026. Foi gol no primeiro, né? Dois gols no primeiro Bavi. Na verdade, não. O primeiro Bavi foi 1-0 com o gol de Del, mas aí o primeiro que ele joga, que foi o da final do Baiano, 2-1 de virada, ele faz dois gols. No Brasileirão, ele faz um, e aí nesse ele acaba fazendo outro. Gian neles, numa bela jogada de Michel Araújo, né? Começando com uma bela jogada de Michel Araújo, na verdade, né? Um bate e rebate, ele assim aguerrido. Aí toca a bola pra Everaldo toca de novo pra ele. E ele aí dá um belo corte no Kaká, né? Deixando os defensores do Vitória no chão, né? E aí ele toca de canhota para o Jean. E Jean sozinho só chuta de canhota pro fundo da rede. E aí começa toda a polêmica do Bavi, que foi o gol de Jean Lucas. Jean Lucas, inclusive, provocou em muito Vitória. E aí começou toda a polêmica quando ele tira a camisa a la Messi para a torcida do Vitória. Só que o Marinho não gostou, ele toma a camisa e aí o Kaká toma a camisa do Marinho e aí tenta rasgar a camisa do Bahia. Inclusive, os três jogadores foram denunciados no STJ, né? STJD, e aí, né, podem cumprir punição de 6 jogos, suspensão de 6 jogos sem jogar, né? Punição de 6 jogos. Os três jogadores, mas meu ponto de vista, como torcedor do Bahia, né? Eu acho que o único que podia, sim, ser punido era o Kaká. O Jean Lucas, muitos falaram que foi provocar, né? Por tirar a camisa e mostrar a camisa por Vitória. Mas ele tomou seu amarelo, tomou. Mas ele não. Só por isso ele não podia ser, pelo menos, ser punido. Nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Foi uma provocação, sim. Mas foi uma provocação leve. Mostrou a camisa pros torcedores do Vitória. Ele não cuspiu nos torcedores do Vitória. Ele não xingou os torcedores do Vitória. Só fez isso. E o Marinho também. Ele só pegou a camisa do Jean Lucas, né?
Já que ele, como eu tô perdendo aqui, eu não posso deixar ele fazer isso na minha casa, né? Ele vai, toma a camisa do Vitória, mas aí sim o Kaká era pra ser punido por tentar rasgar a camisa do Bahia. Claro, a camisa de aço, ele não conseguiu. E sim o Kaká era pra ser punido, né? Pelo menos uns 5, 6 jogos aí sem jogar o Kaká, né? E se o Vitória perder essa peça, né? Vai perder uma grande peça que é o Kaká nesse sistema. O Vitória se lasca, né? Por sua zaga, vai ter que colocar o Brits aí como um zagueiro também. E aí vai ser toda uma reconstrução do sistema defensivo do Vitória. Mas teve provocação, né? 2 a 0, o Bahia ganha o jogo. Vai a 37, o Bahia volta a vencer depois de 5 jogos empatando. O Jean Lucas fala que vai pro cartório, né? Registrar o Vitória. E foi provocação pra tudo que é lado. E o Bahia acaba vencendo o Vitória.